Glória a Deus, estamos aqui com mais um Cast em Cristo para você. E aqui, juntamente com o meu esposo, pregador Reginaldo, nós vamos hoje encher a tua casa de alegria com a palavra do Senhor. Não é verdade, amor? Amém, com certeza. Shalom, que a paz de Deus alcance seu coração. Amém. Estamos iniciando mais um Cast em Cristo e hoje nós temos uma palavra poderosa para a sua vida. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do nosso patrocinador, A Priori Imóveis. Precisa alugar, precisa comprar na região do ABC? Clica lá no site, está aqui na descrição do vídeo, todas as informações que você precisa. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus, quando diz essas palavras em Mateus capítulo 7, verso 24, ele está terminando o Sermão do Monte, que se iniciou lá no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus inicia falando das bem-aventuranças. Ele vai trazer aqui várias lições para os discípulos. Ele vai falar das bem-aventuranças, ele vai falar do sal da terra, a luz do mundo, ele vai falar sobre homicídio, divórcio, juramento, amor aos inimigos, vingança. É nesse sermão que ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Vai falar sobre a preocupação da vida, as preocupações da vida. Ele fala sobre o julgamento ao próximo. Ele traz aqui várias lições. E agora Jesus vai fazer um fechamento de tudo. Ele vai falar agora sobre a importância de viver tudo aquilo que se ouve. A palavra de Deus, ela é pregada hoje em dia numa grande constância. Se você ligar aí o seu YouTube, o seu Instagram, até o seu TikTok tem pregação, o Facebook, você vai assistir, você vai ouvir pregações da palavra de Deus. Se você for no culto, no domingo, na quarta-feira, no sábado, você vai ouvir uma palavra. Então nós temos o excesso de informação. O que tem faltado no nosso meio é a aplicação daquilo que se ouve. Verdade. Você ouve uma palavra no domingo, na terça-feira você já esqueceu o que você ouviu. E aí você esquece de aplicar aquilo que você ouviu. E Jesus estava dizendo isso para aqueles homens e mulheres que estavam ali naquele dia. Olha, não adianta somente ouvir o que eu estou falando. É necessário viver o que eu estou pregando para vocês. E aí, eu separei aqui algumas lições, tá? Algumas comparações nesse texto que são muito interessantes. Começa com duas decisões. Quais são essas duas decisões? Primeiro, praticar a palavra, é a primeira decisão. Segunda, é não praticar. Só tem dois caminhos, meu irmão, só tem dois caminhos, minha irmã. Ao ouvir aquilo que Deus fala para você, você tem dois caminhos. Ou você vai praticar, ou não. Se você é o não praticante, você é a pessoa que ouve, concorda, acha até bonito. Olha que palavra bonita, que palavra forte, que palavra pesada. Mas aquilo, na prática, não tem efeito algum na tua vida. Porque você ouviu, achou forte, achou bonito, mas você não praticou. Então não adianta você ouvir sobre perdão e não perdoar. Não adianta você ouvir sobre oração e não orar. Não adianta você ouvir sobre amor ao próximo e não amar o próximo. Não tem sentido. Não tem sentido. Então nós não podemos ser esse tipo de pessoa que não pratica a palavra de Deus.
nós não podemos ser. Nós temos que ser as pessoas que praticam a palavra de Deus. Nós temos que praticar aquilo que nós ouvimos, como está escrito lá em Lucas, capítulo 11, verso 28. Olha o que diz a palavra. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Olha, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem obedecido aquilo que Deus tem falado, tem comunicado ao teu coração? Ou você é apenas um ouvinte? Veja que é feliz quem pratica a palavra. Ser praticante da palavra é ser feliz, porque a verdadeira felicidade está em obedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí as pessoas caem na falsa ideia de achar que obedecer a Deus é algo maçante, obedecer a Deus é algo ruim, viver a palavra de Deus é algo ruim. Para com isso, meu irmão, para com isso, minha irmã. É uma bênção viver aquilo que Deus tem para a sua vida. É uma bênção viver a palavra, obedecer a palavra, seguir os princípios. Ser praticante. O que é o praticante? O que o praticante faz? Ele é constante em viver aquilo que Deus fala. Ele se arrepende, ele crê, ele abandona o pecado, ele faz o bem. Se ele ouve sobre oração, ele vai tentar orar. Se ele ouve sobre o poder do jejum, o poder que o jejum tem de nos aproximar de Deus, ele vai tentar jejuar para se aproximar de Deus. Se ele ouve sobre perdão, ele vai se esforçar, por mais que seja difícil, ele vai tentar perdoar. Então veja a importância de ser um praticante da palavra, como está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. Olha o que diz. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. De novo, olha só, Tiago está falando sobre felicidade em praticar a lei, felicidade em praticar a palavra de Deus. Talvez, preste atenção você que me ouve, talvez você que procura a felicidade tenha procurado ela em lugares errados. E a felicidade que você procura pode estar muito mais perto do que você imagina. Basta que você medite na palavra e viva a palavra de Deus. E com certeza a tua alma será feliz. Você encontrará felicidade no teu coração. É isso que a palavra diz. Olha a importância de obedecer a palavra. Olha a importância. Obedecer a palavra é um sinal de fé madura. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha o que Jesus está dizendo. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta nada. Você, olha, Jesus é Senhor. Será? Será que Ele é Senhor mesmo da tua vida? Porque se Ele for Senhor da tua vida, você vai fazer o que Ele manda. E para fazer o que Ele manda, você tem que fazer o que está escrito na palavra, aquilo que está registrado, deixado por Ele. Aquilo que foi registrado, as palavras que Ele disse, as orientações que Ele deixou, você tem que viver. Se você fizer isso, você realmente pode dizer e pode chamar Jesus de Senhor, porque você está fazendo aquilo que Ele diz. Então, aqui são duas decisões. Recapitulando para você, duas decisões. Praticar e não praticar. Qual delas você tem tomado na sua vida? Você tem praticado ou você não tem praticado a palavra? Outras duas observações importantes aqui, agora são dois homens. Como assim dois homens? Bom, Jesus vai dizer que o homem que pratica a palavra é prudente. E o homem que não pratica é imprudente. Então, o prudente pratica a palavra e o que não pratica é imprudente. Na verdade, ele vai dizer insensato. Quem não pratica a palavra é insensato. Quem pratica é o prudente. O que é agir com prudência? É agir com sabedoria.
é agir direcionado debaixo de uma orientação específica e você seguir aquela orientação, seguir à risca. Isso é prudência, tá? Então, olha o que diz lá em Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Meu irmão, minha irmã, é uma enxurrada de conhecimento. Só que se nós não agirmos, né? Se nós não praticarmos, se nós não agirmos conforme esse conhecimento, nós estaremos sendo insensatos. Agora, se você age conforme aquilo que você aprende, aí sim você é um homem prudente. Assim como aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes, porque 5 esperavam a vinda do noivo, elas sabiam que o noivo viria. E aí elas esperavam, elas estavam obedecendo um direcionamento, elas esperavam a vinda do noivo e elas eram prudentes. Jesus vai chamá-las de prudente. Agora, muito cuidado, se nós não praticarmos a palavra, nós seremos insensatos. E o que é a insensatez? É você viver de acordo com a sua própria vontade. Porque veja bem, nós seres humanos gostamos de ser independentes. E aí a independência nos leva a fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nos agrada. E viver de acordo com a palavra de Deus é obedecer um mandamento. Agora, se nós não queremos obedecer um mandamento, e nós queremos agir conforme a nossa vontade, nós estamos sendo insensatos. Olha o que diz Provérbios, capítulo 9, versículo de número 6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Deixem a insensatez e terão vida. Que coisa forte, né? Forte demais. Muitas pessoas estão sem vida. Mas como assim? Estão vivas? Sim, estão vivas, mas não têm vida dentro de si, porque elas são insensatas. Elas são insensatas, elas não agem com sensatez, elas não vivem a palavra. E aí elas estão vivas, mas não cheias de vida. Era o que Jesus dizia para os fariseus. Ele dizia, olha, vocês são insensatos. Vocês vivem à base de regras. Vocês não vivem aquilo que Deus quer. Vocês criaram as suas regras e vivem conforme elas. E aí a pessoa acha que está vivendo a vontade de Deus, mas na verdade ela está vivendo a sua própria vontade e seguindo Deus, que ela criou na cabeça dela. Então aqui nós temos 2 homens, o sensato e o insensato. Em qual categoria você se encontra, meu irmão? Em qual categoria você se encontra, minha irmã? Você que me ouve, que me assiste agora. Você tem sido sensato, sensata, ou a insensatez tem dominado a tua vida? Se a insensatez tem dominado a tua vida, hoje é dia de mudar esse caminho que você tem levado. Hoje é dia de você voltar o teu olhar para a palavra de Deus e falar, eu vou viver essa palavra. Eu Amém. Vou obedecer o que Deus está falando aqui nesse mandamento. Amém. Eu vou seguir o caminho corretamente. Eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, esses são os 2 tipos de homem. Agora, nós temos também aqui 2 alicerces. O que são esses 2 alicerces? A rocha e a areia. Então veja, se você pratica a palavra, se você é sensato, você está edificando a sua casa na rocha. Se você não pratica a palavra, se você é insensato, você está edificando a sua casa na areia. E olha o que diz aqui, ó. O alicerce, ele é invisível. Nós não vemos, meu irmão. Isso aqui é algo invisível. Nós estamos construindo a nossa vida baseado em princípios. Mas esse alicerce, ele é um alicerce invisível. Mas, o que acontece? Quando nós obedecemos a palavra e criamos a nossa casa, construímos a nossa casa na rocha, quando o dia mau chega,
quando as coisas ruins acontecem, quando as tempestades vêm, quando a maré sobe, quando o dia mal chega, porque ele chega para todo mundo, não importa se você é rico, é pobre, não importa a sua altura, a cor da sua pele, não importa o seu peso, o dia mal chega para todo mundo, para homem, para mulher, para quem quer que seja. O dia mal chega. A diferença é que se a tua casa, o teu alicerce é a rocha, você vai passar por essa tempestade. Você vai passar por esse problema, você vai passar por essa dificuldade, porque a tua casa, o teu alicerce está feito na rocha. E para que esse alicerce esteja feito na rocha, é preciso ser sensato e obedecer a palavra. Agora, aquele que coloca como alicerce a areia, o que é areia? É o insensato que não obedece a palavra e vai construindo a sua vida num alicerce de areia. E aí o que acontece? Quando o dia mal chega, quando a tempestade vem, o que acontece? A casa cai, meu irmão. Infelizmente, a casa cai. Quantas pessoas com a sua vida destruída por causa de dificuldades, quantas pessoas com a sua vida totalmente perturbada, com a sua vida totalmente acabada, porque fizeram um alicerce na areia, não tem alicerce, e aí veio o dia mal, veio a dificuldade, veio a tempestade, e a casa caiu. Mas eu tenho uma notícia para você, se você está me assistindo agora, e a tua casa caiu, meu irmão, ou a tua casa caiu, minha irmã, existe um construtor que pode tirar esse alicerce de areia e colocar um alicerce de rocha e levantar a tua vida, levantar você do jeito que você está. Talvez você que me ouve, que me assiste, está caído, depressivo, síndrome do pânico, perturbado, mas eu quero dizer para você, há alguém que pode tirar você dessa situação. E eu oro agora para que ele visite você na tua casa. Eu oro agora para que ele te alcance. Eu oro agora para que ele encontre você. Amém. E coloque você sobre uma rocha. Amém. E firme a tua vida. Firme os teus passos. Firme você na presença dele. Para que você viva coisas grandiosas. E aí, olha o que acontece. Olha o que acontece. Muitas vezes as pessoas colocam a sua confiança em pessoas, nas coisas, no marido, e acaba confiando nisso, e quando vem os ventos, a pessoa não suporta. Então, muitas pessoas colocam pessoas no lugar de Deus em suas vidas. E muitas vezes o trono que está dentro de você, o templo, né, que é de Deus, está dentro de você, está sendo ocupado por pessoas, por coisas, né? Por coisas tão banais, e você aí não aguenta no dia de uma tempestade, né? Você não suporta, porque Jesus não está sendo a base, não está sendo o alicerce. Então isso é muito importante mesmo, muito importante esta palavra, né, amor? É verdade. Não podemos colocar outra pessoa no trono do nosso coração, a não ser Jesus Cristo. Mas lembre-se, há um perigo se a tua casa estiver sendo firmada na areia. Lê para mim, meu bem. Mateus capítulo 7, o versículo 25 até o versículo 25 e o 27. Olha o que diz. Mateus 7, 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Continua? Continua. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Desculpa, e ela caiu. E ela caiu. E foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, em nome de Jesus, a partir de hoje, comece a praticar a palavra de Deus. Amém. Eu sei que existe uma dificuldade, eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes falta vontade, eu sei que às vezes o desânimo nos pega, mas em nome de Jesus Cristo, os dias são maus, os dias são difíceis, e se a tua casa não estiver na rocha, cuidado, cuidado. Então, em nome de Jesus Cristo,
em nome de Jesus. Alicerce a tua casa na rocha a partir de hoje. A partir de hoje. Você só vai vencer com a palavra, que é a espada. Assim como Jesus venceu Satanás no deserto. Então, comece a ler a palavra, nem que seja um capítulo por dia, mas leia, esteja por dentro da palavra de Deus. Não tem como você estar com Deus sem a palavra. Eles são um. Não tem como você ficar sem ler a palavra, sem conhecer a palavra. E aqui é um canal muito, muito importante para que você conheça, porque aqui nós vamos ensiná-los. Né, amor? Em nome de Jesus, você vai aprender da palavra, você vai se alimentar da palavra todos os dias. Amém. Amém. Isso mesmo. Você se alimentar da palavra e o mais importante, viver aquilo que você aprendeu. Colocar em prática aquilo que você aprendeu. E para nós encerrarmos essa meditação, nós chegamos em 2 resultados. Quais são eles? A gente já falou aqui, né? O primeiro é a casa que não caiu, permaneceu firme. E o segundo, a casa que caiu. E tudo isso depende do alicerce. Do alicerce. Onde você tem alicerçado a tua vida. Onde você tem alicerçado a tua fé. Na areia ou na rocha. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Você que nos acompanhou até agora nessa meditação, nós louvamos a Deus pela sua vida e pedimos que você curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que a gente alcance mais vidas. Se você ficou até agora, nos siga também nas redes sociais. O link de cada uma delas está aqui na descrição. Instagram, TikTok e Facebook. E terminamos também agradecendo mais uma vez o nosso patrocinador A Priori Imóveis, a sua imobiliária aqui no ABC. Precisa alugar, precisa comprar na região do ABC? Clica aqui no site, vai lá conhecer A Priori, a sua imobiliária no ABC. Que Deus te abençoe, um beijão no teu coração e até o próximo Cast em Cristo. Deus te abençoe grandemente. Tchau. Tchau.